A Rússia vai às urnas para as eleições presidenciais que podem garantir o 5º mandato a Vladimir Putin. Os locais de votação ficam abertos até domingo. Será um pleito cheio de novidades, como nos conta a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Pela primeira vez, as eleições presidenciais na Rússia vão acontecer durante 3 dias, de sexta a domingo. Também será a primeira vez em que a votação online será adotada no pleito para presidente. Observadores independentes dizem que a extensão da votação e o voto online seriam táticas para dificultar a transparência do processo eleitoral. As mudanças fazem parte de uma série de alterações nas leis eleitorais adotadas nos últimos anos pelo presidente russo Vladimir Putin, que também permitiram que ele permaneça no cargo até 2036. Putin enfrenta nas urnas 3 candidatos que não representam ameaça ao presidente russo. 2 candidatos que esperavam concorrer com uma plataforma de apelo ao fim da guerra na Ucrânia foram considerados inelegíveis. Com a maioria dos opositores na prisão ou exilados no exterior e muitos meios de comunicação independentes bloqueados, o Kremlin mantém um controle rigoroso sobre o sistema político do país. Nas últimas eleições, em 2018, a Missão Internacional de Observação Eleitoral, uma organização de países europeus para a promoção da democracia, concluiu que a votação não tinha concorrência genuína e que o pleito foi marcado pela forte pressão sobre vozes críticas ao Kremlin. Por essas razões, as eleições são vistas apenas como uma formalidade que deve confirmar o 5º mandato de Vladimir Putin, que deve permanecer no poder por mais 6 anos até 2030. O líder russo, de 71 anos, está no poder como presidente ou primeiro-ministro desde 2000. Putin pediu nesta quinta-feira aos eleitores, inclusive em partes invadidas da Ucrânia, para irem às urnas exercer o direito de voto em prol do futuro do país. Sem opositores críveis, a eleição é vista como uma espécie de referendo sobre a gestão de Putin. Outra particularidade do pleito atual é a abertura para votação em regiões da Ucrânia que Putin definiu como novos territórios russos. A Ucrânia disse que qualquer votação russa nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporídia e Kherson será nula e sem efeito, e que irá processar quaisquer observadores enviados para monitorar a votação. Na semana das eleições, Vladimir Putin disse que a Rússia estava tecnicamente pronta para usar suas armas nucleares se fosse necessário. Depois que a Casa Branca reagiu, dizendo que a retórica usada por Moscou era imprudente, o Kremlin disse nesta quinta-feira que Putin estava apenas reforçando as circunstâncias que levariam o país a usar suas armas nucleares e que os americanos tinham tirado a fala de contexto. Esta não foi a única troca de farpas da semana. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia acusou os Estados Unidos de tentar interferir nas eleições que acontecem nesta semana. E também acusou Washington de ter planos de lançar um ataque cibernético ao sistema de votação online russo para reduzir a participação dos eleitores. Putin alertou o Ocidente que qualquer tentativa de potências estrangeiras de interferência seria considerado um ato de agressão. A Rússia é acusada de interferir em votações de vários países do mundo. E o Kremlin nega as descobertas americanas de que Moscou orquestrou campanhas para influenciar as eleições presidenciais de 2016 e 2020 nos Estados Unidos. Vamos falar mais sobre eleições na Rússia, entender o que está em jogo por lá? Conversamos agora ao vivo com o Vicente Ferraro. Ele é cientista político, especialista em Rússia, professor da FGV. Professor, seja muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. Um bom dia. Olá, Carol. Muito bom dia, telespectadores. Bem, professor, a gente está falando aí de uma eleição com resultado certo. É uma eleição que busca dar ares de legitimidade à permanência de Vladimir Putin no poder? Sim, certamente o processo eleitoral tem essa função de atribuir a aparência de uma legitimidade burocrática ao regime de Vladimir Putin, mas vale a gente lembrar, né, que esse processo ele tem ali interferências em diferentes fases, né? Não apenas hoje, mas eu diria que há um conjunto de 3 fases, né? Uma é a fase fora das eleições, onde a gente tem um controle midiático muito forte na Rússia, todos os grandes canais pertencem ao Estado e só veiculam posicionamentos políticos que são favoráveis a Vladimir Putin, né? Qualquer contestação ao seu regime, à sua força política, não é veiculada nesses grandes canais, né? Ou seja, a oposição, a chamada oposição não sistêmica, não tem qualquer voz
nesses canais midiáticos. Tem também, nesse período fora das eleições, né, a questão da repressão, né, como a gente viu a morte do Navalny recentemente, né, a censura, há estimativas de mais de 1.000 prisioneiros políticos na Rússia, vários processos criminais e administrativos contra quem se posiciona publicamente contra Vladimir Putin. Uma segunda etapa é a etapa pré-eleitoral, onde há uma série de mecanismos burocráticos e legislativos que dificultam o acesso da chamada oposição não sistêmica ao pleito eleitoral, né? Um exemplo é a exigência de assinaturas para você poder concorrer às eleições, né? Se você é representante de um partido que não está no Congresso, ou se você é um candidato autônomo que não está veiculado a nenhum partido, você tem que coletar uma série de assinaturas. Por exemplo, para quem é veiculado a um partido que não está no Congresso, é necessário 100.000 assinaturas. Essas assinaturas depois elas são conferidas pela Comissão Central Eleitoral, que é o equivalente ao nosso TSE. E frequentemente, como foi o caso de Boris Nadezhdin, né, que era um dos poucos candidatos que se opunham à guerra, a Comissão Central Eleitoral alegou que mais de 15% das assinaturas tinham irregularidades e com isso ele não foi aceito. E a terceira fase, né, que tem uma forte interferência também, é a fase das eleições, né, do dia e da contagem de votos. Né, como vocês apresentaram, há várias questões dúbias, né, como a votação online, a votação nas regiões ocupadas da Ucrânia. Né, por conta da guerra, não se sabe qual é a real população dessas cidades. Né, milhões de pessoas emigraram ali para outros países e para outras regiões da Ucrânia. Então, você conduzir ali eleições em meio a uma guerra, praticamente num fronte, é uma questão muito difícil, né? Muito complexa. E também, envolvendo o pleito eleitoral, em outros anos houve denúncias de fraude eleitoral, né? Alguns eleitores, por exemplo, no início dos anos 2010, conseguiram filmar ali mesários enfiando cédulas dentro ali das urnas, né? Então, houve nos últimos anos uma série de irregularidades que não dizem respeito apenas ao dia das eleições, mas a outras fases do processo. E aí, professor, a gente olha para esse período pré-eleitoral para buscar entender o que seria esse novo mandato de Vladimir Putin na Rússia. Acompanhamos na reportagem que ele insiste numa possibilidade de uso de arma nuclear. O quanto que isso faz parte de um aceno aos russos nesse período eleitoral? Está claro o que Vladimir Putin planeja sobre o conflito na Ucrânia? E acrescento mais um ponto: o quanto que a eleição nos Estados Unidos pode ditar os planos de Vladimir Putin na guerra na Ucrânia? Essa retórica da ameaça do uso de armas nucleares, né, é algo que reforça um pouco um dos 3 pilares do regime de Vladimir Putin, que é o pilar ideológico, né, que é muito reforçado no antagonismo com o Ocidente. Né? A ideia de que a Rússia é cercada de inimigos que querem destruí-la, né, que tem inimigos externos e inimigos internos, que são aliados a esses inimigos externos que querem enfraquecer a Rússia como potência, e os russos devem se unir em torno de Vladimir Putin, né, como uma figura heróica que seria capaz de garantir essa segurança à Rússia. Né? Então, esse é um dos pilares ideológicos e que acaba sendo ali reforçado por esse antagonismo, essa ameaça de uso de armas nucleares. Né? Os outros pilares, né, é o pilar da repressão, que a gente já comentou, e o pilar econômico também. Né? Então, desde o início do regime Vladimir Putin, houve ali, sobretudo nas fases iniciais, né, melhoras econômicas, e isso é algo muito reconhecido na Rússia, muito reconhecido pelos russos. Então, tem esses 3 pilares ali que acabam ali fortalecendo e dando uma estabilidade ao regime. Em relação às armas nucleares, eu acredito que ainda não está muito claro quais são os reais objetivos ali dentro da Ucrânia, se a Rússia quer anexar mais regiões, se ela quer ocupar a Ucrânia inteira e eventualmente até mesmo anexar a Ucrânia inteira. Né? Eu acredito que não, mas ao menos a anexação de novas regiões é algo ali no radar. E eu veria esse risco de criar, no que sobrar ali da Ucrânia, no que não for anexado, né, poderia eventualmente ser instituído um governo fantoche ali pró-Rússia, né, caso a Rússia venha ali derrotar a Ucrânia nesse conflito. Em relação ao uso de armas nucleares também, eu acredito que se uma contraofensiva ucraniana tiver algum sucesso no sentido de recuperar a Crimeia, ou mesmo algumas regiões ali do Donbass, a Rússia não hesitaria em utilizar armas nucleares
táticas, né? Não as estratégicas, como a de Hiroshima e Nagasaki, mas as de menor impacto ali, né? Pelo menos as de uso tático, certamente estariam ali no radar, caso haja algum sucesso da Ucrânia no sentido de retomar a Crimeia e algumas partes do Donbass. Em relação às eleições norte-americanas, certamente uma vitória de Donald Trump jogaria a favor de Vladimir Putin, né? Trump já anunciou que se ele for eleito, ele tem um plano para acabar com a guerra em um dia, e parte desse plano seria ali acabar com qualquer ajuda, ou pelo menos diminuir drasticamente a ajuda militar e econômica à Ucrânia, né? O que para o governo ucraniano seria catastrófico, e isso entregaria todo o conflito nas mãos de potências europeias, né? Então, caso Donald Trump seja eleito, o ônus, os custos desse conflito provavelmente vão ficar nas mãos da Europa, sobretudo ali da Alemanha, e é muito difícil a gente saber se as potências europeias teriam condições de substituir os Estados Unidos nessa ajuda à Ucrânia, né? Provavelmente seria um cenário ali muito complexo, difícil e calamitoso para a Ucrânia continuar essa guerra sem a ajuda econômica e militar norte-americana. Professor Vicente Ferraro, ele é cientista político, especialista em Rússia, professor da FGV, nessa conversa aqui conosco ao vivo sobre eleições na Rússia que acontecem nesse momento. São 3 dias de votação por lá. A gente acompanha já com esse resultado dado como certo, que é Vladimir Putin permanecendo no poder. Mais uma vez, professor, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima.